O objetivo dessa série de vídeos é ensinar a criar aplicativos complexos de forma fácil, mesmo para pessoas que não sabem programar. Inscreva-se no canal para acompanhar a evolução do projeto e, em caso de dúvidas, deixe nos comentários. O objetivo aqui é criar um aplicativo de adoção de animais. Então, a primeira coisa, dentro do AppGyver, nós vamos criar aqui um projeto. Clique em criar. Eu vou escolher aqui o tema que é o Blank App, que é o padrão. O projeto ele foi criado, tá? Então essa é a tela inicial. Então o AppGyver ele é essa plataforma de desenvolvimento no code. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em autenticação, clicar aqui. Então eu vou ativar a autenticação. Eu vou clicar aqui em OK. O que ele faz aqui? Ele cria algumas séries de páginas e controles que permite com que eu aponte qual que é a minha tela inicial e eu vou fazer todas as programações ali dentro daquela tela inicial para decidir se ele está autenticado ou não. Criou para mim uma página de login e eu vou especificar qual que é a minha visão inicial. Então eu vou manter aqui a login mesmo, tá? Eu clico aqui em Alt para poder desativar. Aqui do lado esquerdo, onde está Empty Page, eu vou clicar aqui para visualizar as outras telas. Então ele já cria para mim essa interface de login automática, por enquanto a gente não vai usar ela. Eu vou clicar aqui em Empty Page novamente, eu vou alterar essa tela aqui para a tela de início. Então clique aqui do lado direito, onde está o Page Name, a gente vai escrever aqui início. E essa tela de início vai ser a tela principal após o login. Então eu já posso começar a pensar no desenvolvimento dessa interface. Então nos próximos vídeos aqui eu vou estar falando um pouco mais aqui sobre as interfaces no AppGyver. A gente vai trabalhar aqui com Xano também. Então você pode criar um novo projeto. A primeira coisa que você fazer é clicar no link de acesso a essa plataforma, faz o cadastro. E aqui na hora de fazer, depois do cadastro, ele vai te fazer algumas perguntas, que é mais ou menos um assistente aqui de criação. Então você vai clicar aqui nessa primeira opção, vai escolher qual que é o seu nível de conhecimento. Eu vou colocar intermediário. Qual que é o front-end que você está pretendendo usar. Então aqui no nosso caso vai ser o AppGyver, né? Se você quer importar os dados de outra fonte de dados, né? Então você vai colocar aqui, não, eu estou começando com o Xano. Então marca essa opção, nós vamos criar aqui Get Started. Ele vai perguntar aqui o nome do seu workspace, aí você pode dar o nome do seu aplicativo. Clique em continuar. Você tem algumas opções aqui. A primeira delas é iniciar ela em branco, né? Ele vai pegar o padrão. A segunda opção é utilizar o Airtable. Se você usar, você consegue baixar a estrutura e os dados de lá. Ou você pode escolher também algum template já pronto para você agilizar aí no desenvolvimento. No nosso caso, eu vou começar aqui do padrão mesmo. Então, clico aqui. Ele vai perguntar quais as tabelas, né, a gente quer no nosso banco. Então, eu posso digitar várias tabelas aqui e marcar essa opção aqui embaixo, que ele já vai criar automaticamente o CRUD aqui para a gente. Então, eu vou deixar dessa forma, não vou acrescentar mais nada. Vou clicar em continuar. E ele está perguntando quais recursos, né, nosso aplicativo vai suportar aqui. Vamos continuar. Qual é a tabela que contém os seus usuários? Então, ele já implementa a autenticação. Mas ele está me perguntando aqui das tabelas, né? Eu posso inclusive trocar o nome dessa tabela. Vou deixar padrão user, mas eu posso escrever usuário. E aí ele já vai implementar a autenticação amarrado a essa tabela que eu escolhi. E aí, qual que é a forma de autenticação? Eu posso escolher tanto o e-mail, quanto o Google, Facebook, LinkedIn e GitHub. No nosso caso aqui vai ser somente o e-mail. Tá? Então, eu vou clicar aqui em Finish. Então, só de fazer isso, ele já implementou nosso back-end, né, com uma tabela de usuários, implementou a autenticação desse back-end, né, associado aos valores que estão dentro do nossa tabela de usuário. Então, por exemplo, usuário. Então, ele tem o ID, o nome, e-mail e senha. Em usuário, eu posso clicar em usuário só para estudar ela um pouco. Tá? Então, eu vou criar aqui um novo record. Então, vou add new record. Vou criar aqui o nome do usuário, vai ser William. O e-mail vai ser contato@wsa.com.br. Eita, vai ser w 1 2 3 4 5 6 7 8. Enter.
Volta aqui de novo em Endpoints, Alt Login. Então vou colocar um W aqui antes, para ver se ele vai aceitar. Executei. Agora sim, agora ele retornou um token. E o que é esse token? Quando eu faço a autenticação, ele vai na minha database e valida o usuário e senha. E aí, estando tudo ok, ele me retorna um token. E esse token é como se fosse uma representação ali do meu usuário e senha. Então, para eu não precisar ficar passando o parâmetro de usuário e senha toda hora, eu passo ele somente uma vez. O sistema vai gerar esse token que tem um prazo de vencimento. E a partir daí eu consigo usar esse token para fazer todas as outras manipulações de dados dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela que eu tenho um cadastro, como que eu vou vincular o meu cadastro ao usuário que está logado? Então, eu faço um relacionamento entre o meu cadastro e a tabela de usuário e eu valido se aquele token pertence àquele cadastro. Então, futuramente a gente vai fazer isso de forma mais prática para facilitar o entendimento. Mas o token a gente vai usar para todas as etapas de autenticação. Então, aparentemente aqui a parte do channel já está ok por enquanto. Aqui no AppGyver, no próximo vídeo, nós vamos ver alguma coisa já de interface para criar. Então, nós vamos criar aqui algumas telas de cadastro de pet e cadastros de adoção do pet. Então, vai ter ali os recursos de foto, né, descrição, o nome do pet, a raça. E a pessoa que vai fazer o login e que fizer o cadastro do pet, ela vai poder editar, né, e remover aquele cadastro. Outras pessoas vão conseguir somente visualizar, mas não vão conseguir fazer alteração no cadastro. Como que a gente vai fazer essa tratativa? A gente vai fazer a tratativa dentro do channel. Porque o AppGyver, ele é uma interface, né, uma interface somente de front-end aqui. Então eu não posso colocar nenhuma regra de negócio dentro do AppGyver, porque fica fácil de você fazer a manipulação das informações, né? Então, se você quiser fazer um ataque, seria mais ou menos você quebrar o aplicativo e ter acesso ali às regras. Então, não é seguro você fazer o controle de regras dentro do front-end. Mas dentro do back-end a gente vai fazer essas tratativas e aí fica para as próximas aulas.